Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Louvamos ao Senhor. Feche os seus olhos aí, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor Deus, de uma forma extraordinária. Nós entramos na Sua presença nesta noite, Senhor, para buscar a Sua face, mas sobretudo para nos render ao Senhor, em um processo, Senhor Deus, onde nós apresentamos o Senhor todas as fortalezas da alma que nos impedem de ter, Senhor, uma comunhão contigo e de avançar em nossas carreiras cristãs. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos colocar pelo poder que há no sangue de Jesus, nós vamos colocar por terra todas essas fortalezas, todos os traumas, todo o problema que possa ser levantado em nossa mente, que o inimigo possa trazer à nossa memória, nós colocamos por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que em Teu nome, nós somos mais do que vencedores. Nós declaramos que pelo poder da Tua palavra, nós não temos que nos envergonhar, nós não temos que retroceder, nós não temos, Senhor Deus, que trazer à memória fatos que já foram perdoados e lançados na cruz. Por isso aqui esta noite, como povo de Deus, nós nos unimos para ouvir a Tua palavra. Palavra essa que nos levará a um processo de santificação cirúrgica, tirando de nós toda a carne, tirando de nós todo o pecado e enchendo-nos da presença do nosso Senhor. Essa sim, meu Deus, é a nossa oração. Oração que fazemos em nome de Jesus. E você que crê aí, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor e vai sentando aí. Amém? Você está comigo? Amém? Eu quero que você fique atento àquilo que nós iremos falar. Eu peço que você não desvie a sua atenção de nenhum momento e de nenhuma palavra que será dita, porque nós estamos construindo através de uma narrativa bíblica todo um cenário, um contexto daquilo que Deus tem trazido para essa igreja nestes últimos dias, baseado no livro de Josué. E nós falamos no capítulo 1 de Josué sobre a morte de Moisés, e também falamos que o próprio Deus aparece para Josué após a morte de Moisés, conta-lhe sobre a sua morte e diz para Josué: eu quero que você se esforce, eu quero que você tenha bom ânimo, eu quero que você não temas, eu quero que você não te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo. No capítulo 1 do livro de Josué, nós compreendemos que Deus levou Josué a entender que a única forma dele ser vitorioso nos capítulos seguintes que viriam, nos capítulos que iriam acontecer, nas muralhas e fortalezas que Josué precisava derrubar, nas fortalezas de Jericó, nas fortalezas de Ai, nas fortalezas dos Gebionitas, para que Josué pudesse enfrentar essas fortalezas, Deus disse: eu serei contigo. Todavia eu quero que você tenha força, todavia eu quero que você tenha ânimo, eu não quero que você nem temas e que você também não te espantes, mas eu quero dizer algo a ti, Josué. Eu quero que você não aparte da tua boca o livro desta lei. Você vai precisar meditar nessa palavra dia e noite. No capítulo de número 2, o Senhor então dá uma nova orientação para Josué, e Josué leva essa orientação até o povo, e ele escolhe 2 espias. Sabe, quando nós falamos de espias, lembramos daqueles espias que Moisés havia escolhido para espiar a mesma terra. Porém, a posição geográfica poderia ser a mesma, mas as dificuldades seriam outras. Então Josué escolhe novamente
dois espias que deveriam, e isso está no capítulo 2, no versículo 1, esses dois espias deveriam sair de Setim, capital aonde estavam os armamentos bélicos, aonde estavam os generais. Eles sairiam de Setim e iriam espiar a terra, eles iriam fazer um mapeamento da terra, eles iriam fazer uma cartografia da terra, eles trariam essas informações para Josué, a fim de que Josué se preparasse para as próximas batalhas que ele iria enfrentar. E uma das orientações de Josué aos espias foi que eles deveriam ir reconhecer a terra e Jericó. Aqui há uma grande lição de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe, a entrada da terra prometida é Jericó. A entrada da terra prometida, após você atravessar o Jordão, é Jericó. E para que você possa entrar na terra prometida, a primeira coisa que você precisa fazer é derrubar as muralhas de Jericó, as muralhas da alma, as fortalezas da alma, os traumas que Satanás tantas vezes colocam em nós, impedindo o fluir de Deus em nossas vidas. O Senhor estava dando uma estratégia para Josué. E então, no capítulo 2 ainda, os espias se escondem na casa de Raabe, uma prostituta, e esta é a maior reconciliação da palavra de Deus. É uma das maiores reconciliações da palavra de Deus. Era o momento em que a prostituta deveria reunir o pai, reunir a mãe, reunir os seus filhos dentro da casa dela. Ela deveria levar todos os seus familiares para a casa da prostituição, e ali os pecados seriam revelados, os pecados viriam à tona, pecados que vêm à tona, pecados que saem das trevas e vêm para a luz, estão na cruz. Sabe o que Deus está falando para nós? A reconciliação acontecerá quando nós abrirmos o coração e confessarmos os pecados uns aos outros. O fio de escarlate pendurado simbolizava o sangue de Cristo, que seria derramado em favor. E aquela mulher, 14 gerações depois, seria parte da descendência do rei Davi. E logo 14 a mais, a descendência de Cristo Jesus. Sabe, quando Deus chama alguém, Ele quer chamar alguém para trazer libertação em sua vida. E essa libertação é para gerar nesta pessoa uma vida, pastor, eu não entendi. Sabe, João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que vocês tenham, vírgula, vida em abundância. O Senhor não me chamou para ter vida, Ele me chamou para ter vida após a vírgula, vida em abundância. No capítulo de número 3, eles então são preparados para atravessar o Jordão. E há aqui algo extraordinário de Deus que acontece. Sabe, eles precisam se reunir, precisam se santificar. Deus diz: vocês vão descer, vão se santificar, porque amanhã, capítulo 3, versículo 5, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Ei, preste atenção no que eu quero te dizer essa noite. Sabe, Deus está pronto para fazer maravilhas no meio do seu povo, e aqueles que creem digam amém. Porém, somente quando houver santidade. As maravilhas do Senhor só acontecerão quando houver santidade no meio do povo de Deus. Agora você pode dar amém. Então, eles pegam a arca, ficam 2.000 côvados distantes da arca. Os sacerdotes atravessam, vão ao rio, caminham até o rio Jordão. As águas param, o povo passa na travessia do arrependimento. O batismo do arrependimento era onde o povo entendeu que eles precisavam se santificar, deixando seus pecados para trás, pecados que eles carregavam do deserto, pecados que afastavam eles de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. E então, nesta narrativa, eles atravessam o Jordão. E então chegamos ao capítulo 4 do livro de Josué. E no capítulo 4 do livro de Josué, os sacerdotes estão no rio, o povo já havia passado, e Deus dá uma ordem a Josué: pegue 12 homens
de cada tribo. Cada homem deve pegar uma pedra no leito do rio, uma pedra grande, uma pedra pesada, uma pedra aos pés dos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam carregando a arca. A arca é a presença de Deus. Aquelas pedras tornaram-se santas. E se você observar, todas as vezes que Deus aparece, ou que o Senhor Jesus aparece teofanicamente em textos do Antigo Testamento, há uma narrativa que diz assim: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ali estava a arca, era um lugar santo. Eles pegaram as pedras, levaram as pedras até o alojamento. Pedras essas que serviriam para construir um altar externo. Deus manda voltar e fala: pega agora mais 12 pedras e no leito do rio construa um altar interno. A água vai subir e vai tampar. A água vai subir e vai tampar essas pedras. Mas aqueles que passaram por essa experiência jamais esquecerão o que Deus fez. Há um altar que nós edificamos aqui nesse lugar. Há um altar que é colocado nesse lugar, e esse altar é o altar público, é o altar externo, é o altar onde as maravilhas acontecem, mas é somente no altar secreto, é onde Deus vai sussurrar no meu ouvido e falar comigo: tu és meu, ó filho amado. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando ele diz: entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está no secreto, e ele te ouvirá. E aonde ele vai te honrar? No público, no altar público, no altar externo. E então, chegamos no capítulo de número 5. O capítulo de número 5 é uma santificação cirúrgica. É um processo cirúrgico. A travessia do Jordão, ela se deu de frente à entrada da terra prometida, de frente Jericó. Jericó, local de fortaleza, local, sabe, de questões radicais. É um lugar irreversível da decisão humana, aonde os inimigos da alma, aonde os inimigos que afligem o nosso coração, aonde os traumas, eles são abatidos e tudo aquilo não se sustenta mais e ele começa a se dissolver. E o capítulo de número 5, versículo 1, ele fala justamente isso. Sabe o que diz? Eu não vou ler o verso todo, eu vou ler só o finalzinho, mas eu vou transcrever o que está escrito no capítulo 1. Diz que os reis dos amorreus, aqueles reis que estavam no ocidente, aqueles reis dos cananeus, os que estavam além de mar, aqueles que estavam além do Jordão, todos eles, diante dos filhos de Israel, viram eles passar em pé seco no Jordão. E o final do versículo 1 diz assim: e estes reis desfaleceram os seus corações, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Sabe, por mais que a fortaleza possa por fora aparentar que ela está forte, quando você está revestido do poder de Deus, quando você está cheio da santidade, da graça do Senhor, deixa eu te dizer, dentro das fortalezas, os inimigos já ruíram, eles já caíram, eles estão totalmente desfalecidos ante o poder de Deus que age em nossas vidas. Sabe, a fortaleza da alma está sendo implodida, os traumas estão sendo deixados de lado, os pecados, a carnalidade está sendo deixada de lado. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe o que nós estamos falando? Que esse processo é um processo sólido, é um processo virtuoso, é um processo vitorioso de transformação. Muitos de nós estamos adiante das fortalezas que tentam arrancar de nós a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa santificação. Jericó está diante de nós. Todavia,
nós estamos com Deus, caminhando ao nosso lado, dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Então, o versículo 2 diz que o Senhor dá uma ordem a Josué: faze facas de pederneiras. Você pode acompanhar no capítulo 5, versículo 2 do livro de Josué, no Antigo Testamento. Diz assim: faze facas de pederneiras. Pederneira é uma pedra muito dura, resistente, e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Sabe, esse é o tema do capítulo 5 do livro de Josué: a circuncisão do povo de Israel. A circuncisão carrega diversas analogias, diversos significados, que precisam ter um entendimento espiritual daquilo que a Bíblia está nos trazendo, para que a gente possa discernir de uma forma mais completa. A circuncisão, ela abrange de forma espiritual muitas questões que nós deixamos de lado e não compreendemos. Mas a circuncisão tem a ver com identidade, a circuncisão tem a ver com intimidade, a circuncisão tem a ver com sexualidade, tem a ver com reprodução, com aliança, com casamento, com família, com maturidade cristã. A circuncisão tem a ver com aquilo que eu tiro e arranco e lanço no altar. Você está comigo, amém? E aí eu preciso entender que a circuncisão é aquela remoção da pele do prepúcio, para evitar algumas questões de saúde do homem. Mas não é sobre isso que a palavra está nos falando. A palavra está nos falando que além disso, a circuncisão é uma aliança que nós fazemos com Deus. É uma linguagem figurada de um relacionamento com Deus. É aquilo que nós arrancamos, é aquilo que nós tiramos de nós, em uma narrativa contextualizada na nossa modernidade, no mundo contemporâneo. É aquilo que eu tiro. Sabe, não tem nada a ver com a aliança física, não tem nada a ver com a própria pele do prepúcio. Sabe, essa circuncisão tem a ver com um casamento puro e genuíno que eu tenho com Deus. Sabe, me aproximando mais do Senhor, experimentando mais e mais daquilo que Deus tem para mim, mergulhando no que Deus escolheu para que eu possa viver. E por isso eu preciso, para viver essa profundidade, eu preciso passar por um processo de cura cirúrgica. Eu preciso passar por essa circuncisão. Sabe, eu preciso passar por essa cirurgia de fimose, por essa postoctomia. Acho que é assim que fala, tem um médico ali atrás, estou até com medo. O primeiro aspecto que você precisa entender é que a circuncisão é um ato cirúrgico. Deus diz para Josué: prepare facas de pederneiras, prepare facas afiadas. Sabe, isso não tem nada a ver com o órgão sexual do homem, tem a ver com aliança. Sabe, o conceito bíblico aqui de cirurgia está altamente relacionado àquilo que nós decidimos viver, a escolha que nós fazemos no dia a dia, aquilo que nós decidimos matar, mortificar em favor de uma vida santa e consagrada aos pés da cruz. O que eu estou falando é que essa circuncisão não tem nada a ver em eu deitar na mesa cirúrgica e arrancar a pele do prepúcio, mas sim eu me deitar ao colo do Senhor e falar: Deus, está doendo, mas eu vou tirar os pecados de estimação que eu tenho carregado em minha vida. Você está comigo, amém? Sabe, amados, no contexto geral, existem problemas que são superficiais e outros que são de desordem interna. Um problema superficial é uma brigazinha entre marido e mulher, uma discussão, porque
a fatura do cartão de crédito deu uma passada do limite, né? Não há demônio nisso aí não, meu amado. Fique tranquilo. Então, isso é um problema superficial. É algo de ordem superficial, relacionado a questões humanas. Porém, existem coisas que estão além. São situações de ordem interna. Adultérios, abortos silenciados, agressões, estupros, situações que são sinalizadas na vida e na infância, e muitas vezes amordaçadas pela crença e pela religiosidade da qual nós vivemos. Porém, nos esquecemos que essas questões não tratadas afastam-nos da graça de Deus. Essas questões não tratadas afastam-nos de uma comunhão com Deus. Quantas mulheres vítimas de abusos sexuais carregam em si o trauma de que são elas as culpadas por terem sido abusadas. E Satanás não poupa, lançando essa desordem interna de acusação nas suas mentes, fazendo com que nós nos afastemos da graça permanente do Senhor, da graça transformadora do Senhor. E aí vivemos essas situações que são internalizadas em nossas vidas, gerando doenças de alma que não podem ser curadas se não passar pelo processo cirúrgico da circuncisão espiritual. Tem crente aqui, eu ouvi um crente. Aleluia. Nós precisamos extirpar os tumores da alma, lidar com as tragédias, com as questões que requerem uma abordagem cirúrgica, traumática, delicada e muitas vezes perigosa. E eu quero dizer algo aos pastores que estão aqui essa noite. E essa abordagem não é para os neófitos. Essa abordagem não é para os inexperientes. Porque muitas vezes abordar pessoas que estão carregando traumas em suas vidas, e você, meu irmão, você, minha irmã, não ter a experiência suficiente para cuidar dessa pessoa, você pode estar gerando traumas ainda maiores na vida dessa pessoa. Toda cirurgia, falando de forma técnica, ela vai sangrar, ela tem um corte. Porém, o que eu estou dizendo é que nós precisamos passar por um processo cirúrgico, esse processo cirúrgico inteligente, sacerdotal, medicinal. O que eu estou falando é que essas feridas precisam ser geradas intencionalmente. Tem que chegar com o bisturi de Cristo e abrir o seu íntimo e alcançar as feridas que estão lá dentro, porque essas feridas que geram desordem, que andam maltratando, matando a tua fé, elas precisam vir à tona. E uma ferida causada pelo bisturi de Cristo pode gerar, quando você abrir o teu coração, o tratamento para a sua alma. Nesse contexto, nós estamos falando de alma. E se estamos falando de alma, eu estou falando de confissão. Não existe tratamento de alma sem confissão. Não existe tratamento de alma. Você está me ouvindo, amém? Eu vou perguntar, você não vai levantar a mão, a não ser que alguém tenha vontade de levantar. Essa noite tem alguém aqui que precisa perdoar alguém, que o coração está magoado, ferido. Alguém te feriu tanto que você precisa de perdão. É sobre isso que eu estou falando. Você não vai passar pelo processo cirúrgico de santificação que o Senhor está propondo, sem que você confesse, sem que você reconcilie, sem que você restitua
atua através dessa cirurgia divina tudo aquilo que o diabo vem lhe roubando, a sua paz, a sua alegria, o seu casamento, a sua família, o seu emprego, porque muitos de nós, carregando traumas, feridas, somos levados a doenças psicossomáticas, e elas nos levam a abatimento e a uma tristeza que somente na banca do Senhor, somente na sala de cirurgia de Deus, nós poderemos confessar o que estamos vivendo e assim alcançar a cura e a libertação em Deus, em nome de Jesus. Sabe, amados, a santificação, ela tem que ser na tua vida um processo cirúrgico. A santificação, ela precisa arrancar de você. E aí Josué recebe a ordem de Deus: faça facas pederneiras, facas afiadas. Sabe, a libertação da alma, ela só vai acontecer quando você abrir espaço para o Espírito Santo. Eu quero que você olhe para mim, por favor, e preste atenção no que eu estou dizendo. Essa faca pederneira tem uma tipologia de bisturi de Jesus. O bisturi de Jesus, o bisturi da cruz, o bisturi da cruz. Sabe, amados, o Espírito Santo só penetra e opera em nossas vidas na mesma profundidade que a cruz entrou em você. Se você não pegou a visão, eu vou falar de novo. O Espírito Santo, ele só vai operar em tua vida na medida que você permitiu que a cruz do Calvário possa penetrar em você. Se a sua comunhão com a cruz é rasa, é até ali que o Espírito vai. Mas se a tua comunhão com a cruz de Cristo é profunda, ele vai entrar e transformar a sua vida. Aleluia, aleluia. Evangelho da cruz precisa ser compreendido como algo que é profundo, que penetra. Está implícito na cruz de Cristo aquilo que penetra, aquilo que entra. A legitimidade da cruz de Cristo na nossa vida, ela só é dada através do momento em que eu permito que a cruz penetre em mim e que o Espírito Santo transforme a minha vida. Assim, de forma humilde, nós iremos renunciar, arrepender, confessar, reconciliar, restituir, só através do Espírito Santo. Santificação é para quem quer pagar um preço. Santificação não é para todo mundo. Santificação é para quem quer pagar um preço de uma vida crucificada, de uma vida disposta a servir o Senhor, de carregar nos ombros a cruz. Aquele que quer vir após mim, aleluia, tome tua cruz e siga-me. Não é esse o evangelho que temos ouvido aí fora? Não, não é. O evangelho que temos escutado é um evangelho de uma graça barata, de uma graça que não gera em nós compromisso, de uma graça que não gera transformação, de uma graça que não gera modificação, arrependimento de vida, transformação. E aí, desta forma, nós entramos no próximo passo, que é a confissão cirúrgica. Somente através da confissão pública, uma confissão cirúrgica, mediante uma confrontação, nós entenderemos o que está acontecendo. Sabe, Natã se aproxima de Davi e diz: Davi, há um homem que era muito rico, e ele tinha muitas ovelhas, e ele tinha muito gado, e esse homem então recebe um amigo em sua casa, e ele, com pena de matar as suas ovelhas, ele vai até o vizinho, que era um homem pobre, só tinha uma ovelha. Ele pega a ovelha daquele homem, ele mata a ovelha daquele homem, e ele serve a ovelha daquele homem para o seu convidado. E aí Natã pergunta, após explanar a história, ele diz: e o que o Senhor como rei faria com um homem desse? Davi se irou. Davi disse: uau, a gente tem que pegar um homem como esse e mandar matar. A gente tem que acabar com esse homem, a gente tem que exterminar esse homem. E Natã diz: então faça isso, porque esse homem é você.
Você podia ter todas as mulheres do palácio, mas escolheu uma mulher casada, matou o marido dela e ficou com ela. Sabe, a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Se você puder acompanhar, diz assim, olha que coisa então. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E aonde ele fala isso? Ele fala isso na corte, ele fala isso ante os seus príncipes, ele fala isso ante a sua família, ele fala isso ante a sua corte. Ele confessa dizendo: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Sabe o que eu estou dizendo para você essa noite? Que não basta você saber que pecou, você precisa procurar a pessoa que você está magoado. Você tem que procurar a pessoa que te feriu. O que eu estou dizendo é que você tem que descer para o Vale do Jordão e confessar o seu pecado. Isso é uma intervenção cirúrgica. Essa intervenção cirúrgica é a verdadeira liberdade. É aquilo que liberta, sabe? Essa confissão de Davi salvou ele da vida, transformou ele. Absalão, filho de Davi, queria matar Davi, tomar posse do seu reino. E Natã diz assim: não morrerás. Esse não morrerás, do capítulo 12, versículo 13 de 2 Samuel, está se referindo à rebelião que Absalão teria lá na frente contra Davi. Deus o poupou pela sua convicção em se converter e em confessar de forma cirúrgica. Mas pastor, isso vai trazer humilhação. Mas é para trazer humilhação. Talvez você não entendeu aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É para trazer humilhação. Para que maior humilhação do que aquela que o nosso Senhor passou descendo da cruz, descendo do céu, tornando-se homem, sendo chicoteado, colocando nele uma coroa de espinhos, carregado à força até o Monte das Caveiras, lançado no chão, as mãos cravejadas, pés cravejados, transpassado por uma lança, deram-lhe para beber vinagre. Há vergonha maior, humilhação maior do que um Deus que nos formou, porque João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo de número 9. Ele vem, se transforma em homem, vive como homem, e por causa de nós passa a vergonha no madeiro. E nós temos o pudor, não queremos nos render ao que a palavra do Senhor está nos ensinando. E o que é procedimento cirúrgico? E procedimento cirúrgico dói. E nós precisamos, neste procedimento, confessar aquele pecado que tem nos atormentado. E somente através dessa confissão haverá uma reconciliação. Reconciliação cirúrgica. Pastor, há algum caso na Bíblia de reconciliação cirúrgica? Sim, meus amados. Judá prometeu selar. Judá prometeu o seu filho selar. Isso está lá no Gênesis 38. Ele promete selar para Tamar. Calma aí que você não vai gravar nada, que os nomes é tudo estranho. Judá é pai, Selá é filho, Tamar é nora. Ele promete selar a Tamar, porque o marido de Tamar havia morrido. E a lei dizia que quando o marido morria, a família tinha que pegar o filho seguinte, mais novo, e entregar como marido para aquela mulher, a viúva, para que a descendência fosse continuada. Só que Judá não fez isso. Judá escondeu o filho, ele não cumpriu o mandamento, e ele não cumpriu a palavra de honra que ele deu. Ele deu uma palavra e ele não cumpriu. E então Tamar se veste de prostituta, vai para a porta da cidade. Judá passa, deita com ela, ela engravida. Quando eles descobrem que ela está grávida, eles intentam matá-la conforme a lei determinava. Ela então abre a boca e ela diz: tudo bem,
Vocês podem até me matar, porém você, Judá, saiba que eu estou grávida de você, porque você me prometeu o teu filho e não me deu. E sabe qual foi a resposta dele? Gênesis 38, 26. Ele diz: mais justo é Tamar do que eu, porquanto não a dei selar o meu filho, descumprindo o mandamento. Aqui nós vemos uma reconciliação. A coragem de Judá de expor o seu pecado levou eles a uma reconciliação, e essa reconciliação, ela foi reverberar, ela passou um pouco mais do que isso, levando Judá e toda a sua família a se reconciliar com José, quando José estava no Egito. A reconciliação cirúrgica transforma vidas, mas para isso precisa haver perdão. Você está comigo, amém? Eu sei que a mensagem, amados, é uma mensagem pesada, densa. Também sei que é uma mensagem dura, mas necessária. Eu não estou passando a vocês nada daquilo que o Senhor não me fez viver. Não estou encaminhando para você uma mensagem daquilo que Deus não me fez viver. Nós precisamos entender que entre esses processos, um deles, o Senhor deseja fazer com que nós entendamos que há outro processo, a restituição cirúrgica. Zaqueu havia roubado todo mundo. Zaqueu, coletor de impostos, Lucas capítulo 19. Ele havia roubado todo mundo, defraudado todo mundo. E então um dia, o Senhor vai à casa de Zaqueu. Estando na casa de Zaqueu, Zaqueu é comovido a um arrependimento genuíno, a uma mudança, sabe? Ele passa pelo processo da convicção cirúrgica, ele passa pelo processo da reconciliação cirúrgica, então ele passa pelo processo da restituição cirúrgica. E o que é a restituição cirúrgica? Ele diz: Senhor, se eu roubei de alguém, se eu defraudei de alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Amados, a restituição oferecida por Zaqueu foi maior do que era previsto pela lei. Não havia necessidade dele ofertar 4 vezes, mas ele entendeu que o processo dele compreendia a devolução em 4 vezes aquilo que ele havia roubado. Sabe aonde ele sofreu? Ele sofreu nesse processo cirúrgico, sangrando em sua reputação. Sabe, crente não tem reputação, crente tem Cristo. Eu vejo crentes preocupados com a reputação. Ah, o meu nome, crente não tem nome. Meu nome é anônimo. O nome que está é o dele. A Bíblia não me fala que o Carlos cresça e que Cristo diminua. A Bíblia fala que Cristo cresça e Carlos diminua. Letrinha pequena, sabe, contrato, aquele que nem consegue ler mais a letra. É assim que acontece com a gente. Mas o que nós não entendemos é que a letra pequena tem importância. Muitas vezes as cláusulas mais importantes estão nas letras pequenas do contrato. É assim que o Senhor nos vê. Quanto mais nós compreendemos que é Ele o Senhor, que é Ele digno de ser adorado, que é Ele digno, sabe, a nossa reputação não importa. Sabe, Zaqueu sangrou na reputação, Zaqueu sangrou na sua posição social, Zaqueu sangrou nos seus ganhos, na sua vida financeira, Zaqueu sangrou no seu propósito de vida, Zaqueu sangrou aonde ele estava, mas ele entendeu aquilo que Jesus falou quando Jesus está saindo da casa dele. Jesus olha e diz assim: ei, olhe para mim, hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Sabe, o processo de restituição, ele gera salvação em nossas casas. Ele arranca de nós, das nossas entranhas, do nosso íntimo, as impurezas morais, imorais, as impurezas espirituais, a religiosidade.
que nos tornam homens frios, avarentos, gananciosos, orgulhosos e cobiçosos. Esse processo nos leva a aproximar de Deus. E aí, quando eu estou nesse processo, eu entendo que está na hora de eu ser circuncidado. Agora sim, chegou a hora da circuncisão. Pastor, o senhor ainda não circuncidou a gente? Ainda não. Vocês foram preparados. Mas eu queria dizer uma coisa que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, achei. Deus opera. Amém? Sim ou não? Então vamos lá. Você vai dizer amém. Deus opera. Amém? Sem anestesia. Se não está doendo, não é Deus. Porque tem que doer. O pecado sendo arrancado de dentro de você, o pecado de estimação, vai ter que doer. Quantas vezes carregamos pecados de estimação? E aí a circuncisão começa lá em Gibeate Aralote, que significa o monte dos prepúcios, capítulo 5, versículo 3. E aqui não é a circuncisão somente do corpo, e Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, 11, quando ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento. Esse corpo que Paulo está falando aqui, não é um corpo físico, mas sim a alma que está moralmente corrompida, a alma que está moralmente adoecida, descontrolada, espiritualmente fora do eixo que Deus desejou e planejou que estivesse, com instintos físicos desenfreados. E então, nesse processo, Deus quer arrancar tudo isso, porque todas essas questões, elas conspiram contra o governo do Espírito Santo em nossa vida. Somente quando o Espírito Santo nos liberta da carnalidade que está lá na nossa profundeza, cortando a gente com a cruz de Cristo, somente quando isso acontece, verdadeiramente nós seremos livres. A palavra de Deus diz que nós seremos livres, verdadeiramente seremos livres. Mas essa libertação, ela só acontece num pressuposto onde eu coloco o plano de Deus em minha vida, permitindo que a cruz me rasgue de alto a baixo, para que a minha carne seja dilacerada, mas o meu espírito seja salvo em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Sabe? E há algo mais que eu quero falar para você. A cruz não aponta somente a salvação. A cruz é um estilo de vida. A cruz precisa ser um estilo de vida, onde nós aprendemos a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A cruz tem que ser um estilo de vida, onde eu alinho a minha vontade à vontade de Deus. Se a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus, a cruz de Cristo não está me rasgando de alto a baixo. Você está comigo? Amém? A gente fica com medo, né, Valdemar? Se esse pessoal ainda está aqui, eles não dão amém. Tem que dar pelo menos um amém, né? Aleluia. Assim, quando nós fazemos isso, nós lidamos com os excessos emocionais, colocamos todo o limite de potencialidade, desejos, subjugados à vontade de Cristo. Essas tentações, sabe, amado, se você ainda luta contra algum pecado, você não está liberto, amados. Você não está liberto. Sabe, isso pode parecer duro e doído, mas a maturidade que você precisa ter é de entender que somente em Deus nós teremos nojo pelo pecado. A nossa vontade passa a ser cirurgicamente santificada em Deus através do Espírito Santo. Santificação é amputação. Tem crente aqui, eu ouvi um crente aí. Vou falar de novo para ver se tem mais crente.
Santificação é amputação. Se você não entendeu ou não aceita o que eu estou dizendo, Mateus 5, 29, Jesus fala sobre isso. Sabe o que ele diz? Se teu olho te faz pecar, você faz o quê? Amputa. Se tua mão te faz pecar, você faz o quê? Amputa. Se os teus pés te faz pecar, você faz o quê? Amputa. É melhor entrar cego, faltando uma mão e mancando da perna, no reino dos céus, de que ter todo o meu corpo inteiro e ir para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. Esta é a santificação radical de Deus, através da boca de Cristo, que significa santidade por amputação. Nós precisamos entender que toda carnalidade, toda soberba, toda frieza espiritual, tudo isso, sabe, é como uma fimose que impede a nossa mente de avançar, de seguir, de ter uma relação íntima e profunda com Deus, gerando em nós infertilidade, esterilidade, não permitindo que a gente mergulhe nas profundezas de um relacionamento mais íntimo, mais constante com Deus. Sabe, se nós queremos derrubar as fortalezas da alma, que nos privam de uma vida espiritual abundante, nós precisamos ser santos e precisamos que a cruz nos corte do alto a baixo. Como é que está o seu estilo de vida? Como é que está a tua vida, o seu dia a dia? Quais são as canções que você canta? Quais são as músicas que você canta no dia a dia? Qual o tipo de alimentos que você coloca em casa, ou bebidas que você coloca em casa, ou lugares que você caminha? Qual o convite que você não conseguiu rejeitar, porque era muito caro, e alguém pagou para você? E é que já pagou, pastor, já pagou, eu preciso ir. Que tipo de essência espiritual você está ofertando ao Senhor? Intimidade com Deus é se rasgar do alto a baixo na cruz de Cristo, e isso gerará em nós uma frutificação. E o que produz frutos na vida do crente é intimidade com Deus. O resto é conhecimento. Há tantos homens e mulheres que possuem tanto conhecimento da Bíblia, mas não têm intimidade com Deus. Quase estou terminando, não sobe ainda, segura um pouquinho, e eu quero falar do meu último tópico: os nascidos no Egito e os nascidos no deserto. Sabe, a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, eu quero que você acompanhe aí rapidinho, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, olha o que diz assim, olha que coisa extraordinária. Porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que emana leite e mel. Sabe, amados, a Bíblia está nos falando que nesse seminário do deserto, aqueles que saíram do Egito não chegaram à terra prometida. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer. A Bíblia está dizendo que aqueles que saíram do Egito, no seminário do deserto, foram reprovados e não chegaram à terra prometida. Homens, guerreiros, valentes, eles não foram aprovados. E eu queria que você entendesse que no seminário do deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai desse seminário, e você morre lá, na esterilidade do deserto.
Eu vou falar de novo porque eu preciso que você entenda isso. No seminário do deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai e você morre na esterilidade do deserto. Ou você aprende aquilo que Deus tem para a tua vida no deserto e sai do deserto, ou você vai permanecer no deserto e vai morrer no deserto. No deserto, ou você aprende a se quebrantar e a depender de Deus, ou você se torna um resmungão, murmurão, aquele que nunca carrega em seu coração a satisfação daquilo que Deus tem feito. O deserto, ele precisa ser entendido por nós como um seminário, nos preparando não para uma moradia, mas para uma passagem rumo à terra prometida. Nós temos que entender que os imaturos, as pessoas espiritualmente derrotadas, elas passarão a vida inteira murmurando no deserto. E isso foi o que aconteceu com aquela geração. Uma geração que fracassou na disciplina de Deus. Uma geração que fracassou na faculdade do deserto. Uma geração que fracassou naquelas matérias que tinham a ver com a hermenêutica, com a exegese, sabe, com o entendimento da vida, onde somente a intimidade pode nos levar. E eles não compreenderam isso. Por isso, fracassaram nessa disciplina. Não entraram na terra prometida. E não puderam viver uma vida abundante. E eu vejo cristãos vivendo esta vida. Vivem as suas vidas. Um deserto o tempo todo. Deserto não é morada. Agora, portanto, levanta uma nova geração. Uma geração dos nascidos no deserto. Aqueles que foram aprovados na escola do deserto, na faculdade do deserto. Aqueles que foram aprovados na escola do quebrantamento, na escola da humilhação. Aqueles que foram verdadeiramente circuncidados, não na pele do seu prepúcio, mas que foram circuncidados nas suas mentes e em seus corações. Porque foram homens que se renderam a Deus e estavam prontos para destruir as fortalezas internas da alma e as fortalezas externas e todos os gigantes que pudessem apresentar diante deles. A grande lição que nós precisamos vencer e entender é que os pecados dos nossos pais não podem ser praticados por nós. Tem filhos aqui essa noite? Então diz amém. Amém. O pecado do nosso pai não pode ser praticado por nós. Nós precisamos lidar com esses traumas familiares. Precisamos entender que essa síndrome da infância desprotegida, da orfandade, da paternidade, da carência e das imaturidades causadas pelos nossos pais não podem se repetir em nossas vidas. Isso não quer dizer que somos melhores do que os nossos pais, jamais. Não podemos também nos colocar numa posição de juízes e julgar os nossos pais, porque fizeram coisas que nós julgamos ruins e que não devemos fazer. Pelo contrário, nós precisamos vencer os nossos pecados, derrotando esses pecados através da cruz de Cristo, que nos rasgará de alto a baixo, conduzindo as nossas vidas a uma vida santa e consagrada, através de um relacionamento íntimo, pessoal e orgânico com Deus. Todavia, os nossos pais precisam por nós ser perdoados e amados. Nossos pais, eles precisam também ser honrados por nós. Quem não perdoa seus pais, repete os seus pecados. E quem não honra seu pai, tem a vida encurtada. Em Gilgal, a carnalidade fica para trás. É onde as
peles dos prepúcios foram rasgadas. Lá fica toda a carnalidade, fica tudo aquilo que muitas vezes nós não queremos mostrar. É em Gilgal que fica os traumas, fica as vergonhas não resolvidas, fica o opróbrio que o próprio Deus fala em Josué capítulo 5, versículo 9. Nesse momento Deus diz: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deus remove o opróbrio. Deixa eu te falar, o deserto foi a escola para que eles durante 40 anos o Egito saísse deles. 40 anos o Egito. Sabe, mas somente foi solidificado isso através de uma ferida cirúrgica que pudesse trazer lembranças à vida deles. E naquele lugar de Gilgal, homens tiveram que tirar as suas roupas e mostrar a sua nudez, despir os seus órgãos sexuais, mostrando a sua intimidade. Porém, nessa dolorosa e cortante humilhação, essa confissão necessária, transformada de vergonha em coragem, eles entenderam que a autoridade de Deus estava sobre a vida deles. E o Senhor diz: hoje eu tirei de vocês todo o opróbrio, tirei toda a vergonha, tirei todas as algemas do Egito. Vocês não carregarão mais algemas do Egito, vergonhas, abusos, humilhações, vida escrava, mentalidades, argumentos ou coisas similares ficou para trás, porque eu removi de vocês. Isso pode parecer de uma forma muito paradoxal, algo a ser falado, porém, aquilo que nós queremos esconder, o pecado que nós queremos esconder, o pecado que nós colocamos à venda, é aquilo que nos aprisiona. O adultério não confessado, a mentira não falada, o roubo, a sonegação, a irritação, a facilidade em fofocar. Sabe, quando eu assumo essa posição diante da cruz, e eu digo diante do Senhor que aquele é o pecado que eu estou confessando. João capítulo 14, versículo 30 diz assim: porque vem aí o príncipe do mundo, é o Senhor que está nos falando, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele não tem nada a depor contra mim, porque eu confessei tudo aquilo lançando na cruz do Calvário. Porque estamos vivendo uma geração de crentes doentes, porque não passamos pelo processo da circuncisão, da humilhação, da confissão, da renúncia, do abandono. Não passamos por um processo de colocar a cruz nos rasgando de alto a baixo. Essa não é uma mensagem que agrada mais ao coração dos crentes hoje em dia, mas essa é a mensagem que vai lhe conduzir aos céus. Eu não quero pregar nesse lugar sobre prosperidade. Eu não quero levantar a minha voz e dizer: eu declaro que você vai ser próspero, porque prosperidade é uma característica intrínseca, pertence a todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a todos aqueles que compreenderam João capítulo 10, versículo 10, ele veio para que nós tenhamos vida, vírgula, vida em abundância, e isso é prosperidade. E aqueles que são livres e libertos vão viver uma vida em abundância, uma vida graça, uma vida em plenitude, uma vida em Deus. Mas o que eu preciso? Passar por um processo de exposição dessas vergonhas, um processo cirúrgico na cruz do Calvário, me render ao Senhor. Eu estou de fato terminando. Agora pode subir. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está comigo, amém? Nós estávamos em um treinamento, eu e minha esposa.
E um pastor entrou para falar de um tema importante que nós iremos abordar aqui também. As feridas da alma. Vamos abordar esse tema aqui também. E após ele cumprimentar e dar boa noite a todo mundo, ele fez a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Aquela pergunta parece que até tão simples, mas aquela pergunta me chocou. E eu queria fazer essa pergunta para você. Qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus? Qual foi a última vez que você fez não por formalismo, não para cumprir um ritual, bater uma meta? O pastor falou que a gente tem que orar 7 vezes na semana. Não, qual foi a última vez que você bateu o joelho no chão e em lágrimas disse: Senhor, eu pequei. Senhor, eu prometi não pecar. Eu prometi não pecar. Eu falei que eu não ia pecar. Eu disse que, sabe, eu ia me render ao Senhor em graça, em comunhão. E eu não ia pecar, Senhor. Mas eu pequei. E as lágrimas começam a descer. E você começa a pedir perdão ao Senhor. Qual foi a sua última vez? Qual foi a sua última vez que você disse para Ele: Senhor, eu quero confessar a minha dependência ao Senhor. Eu sem minha esposa, eu acho que a minha vida dá uma desorganizada boa. Minha esposa organiza tudo na minha vida. É muito bom ter minha esposa. A gente passou por Gilgal. Alguns irmãos essa semana vão passar por Gilgal aqui. Gilgal é lugar de humilhação, de confissão. Eu vou estar aqui com a faca de pederneira para atender alguns irmãos que vão passar por Gilgal. Fique tranquilo que se você é oficial, sua hora vai chegar. Se você é líder, diácono, você vai também passar por Gilgal. Professor da escola bíblica. E a minha esposa, ela consegue organizar as coisas. Ela é essencial na minha vida. Ela administra tudo. Ela sabe quem são os meus médicos. Ela sabe o que eu como, o que eu não como. Ela carrega a alegria. Sábado à noite nós tivemos visita lá em casa. Ela não pôde vir no culto de jovens, ficou fazendo janta lá em casa. E quando eu cheguei, eu comecei a comer. Aí eu comi. Aí pedi de novo, mais um pouco. E comi. Meu cunhado falou bem assim: tem alguma coisa errada, ele não come esse tanto. Aí ela falou: eu fiz. Quem não olhou, mas viu a risada, eu vou fazer de novo. Ela deu aquela voltinha, virou para o irmão e falou: eu fiz. Até a comida dela é muito boa. Mas se Deus a recolher e levar para a glória, nós todos vamos sofrer como eu. Porque ela é a segunda coisa mais importante na minha vida. A primeira coisa mais importante na minha vida é o meu Deus. O meu Deus é a coisa mais importante na minha vida. Eu não penso em outra coisa a não ser em Deus. Eu penso em Deus quando eu levanto, eu penso em Deus quando eu penso em Deus toda hora, porque Deus olhou para mim lá em Gilgal. Josué com a faca de pederneira para fazer o corte cirúrgico em mim. Deus estava lá. E Deus estava dizendo: vai doer,
mas eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para te curar. Amados, andar em Deus não é viver em sonhos. Porque Jesus diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então andar em Deus não é viver em sonhos. Andar em Deus é viver em santidade. Essa santidade que nos permite derrubar as fortalezas da alma, os traumas que nos ferem, os abusos de infância, os estupros, as palavras. Sabe, eu sei que existem pessoas aqui essa noite que os pais falaram assim: você não, esse menino não vai dar em nada, esse menino não vai ser coisa alguma, esse menino não vai, ele não vai ser nada. Sabe, e aquilo foi trazido para a nossa existência. E aí a gente cresce cheio de feridas, de incertezas, de traumas. E essa noite o Senhor está te chamando para um processo de santificação cirúrgico. O Senhor está dizendo assim: eu quero tratar você, eu quero curar você, eu quero limpar você, eu quero limpar. E se você quer passar por esse processo, só quem quer passar por esse processo, eu queria que ficasse em pé. E eu quero orar por você em nome de Jesus.